Afinal, qual é a identidade digital que a gente quer? A identidade digital é um tema que está sendo discutido hoje no mundo todo, né? Novos modelos estão sendo pensados, né, em que o cidadão ele tem maior controle sobre a sua identidade, não só no sentido do controle dos dados da sua identidade, mas até na autodeterminação da identidade, né, como também do ponto de vista da proteção da privacidade dos dados pessoais. São dois elementos assim fundamentais, né? Então, as soluções que até hoje foram construídas para a identificação, elas sempre foram muito centralizadas e sob o controle do Estado, do governo, né? Então, esse modelo, hoje em dia, ele está sendo questionado, né? Tanto do ponto de vista da possibilidade de uso inadequado, como também do risco de você ter grandes bases de dados, né, com informação sobre indivíduos. A gente vê que com frequência há algum tipo de vazamento, né, e esses pontos, né, de preocupação estão sendo bastante discutidos hoje em dia. Esses modelos descentralizados, né, eles visam principalmente isso, né, permitir, né, que os dados de identificação eles estejam distribuídos, né, e o cidadão ele se sinta protegido também quando ele tem mais controle sobre os seus dados. Ele não depende necessariamente de um ator central como o governo, né, fazer a gestão, né, e ter autoridade sobre os dados, né, de identidade. Mas isso que a gente está falando também são modelos assim que eu diria tão na fronteira da discussão, né? Estão ainda um pouco até tem poucas aplicações práticas do ponto de vista da identificação oficial. Diria assim que até pouco tempo, né, a realidade, vamos dizer assim, de adoção dessa identidade digital, ela estava ainda um pouco distante de uma aplicação prática no dia a dia, vamos dizer assim, de todas as pessoas, né? Mas a gente vê assim que cada vez mais isso está se tornando algo próximo de virar, vamos dizer assim, né? Os sistemas tradicionais de identificação, baseado em papel, baseado em fontes de dados centralizadas, né, para soluções que sejam distribuídas, né, e essencialmente que não dependam do papel, que possam ser completamente digitais. Pode ser que hoje ainda seja futurismo falar isso, mas a gente vê que há uma tendência e que esse movimento ele está sendo cada vez mais, né, crescente, se consolidando, amadurecendo, né, e não estranharia assim, nos próximos 10 anos, né, no mundo todo, né, se adotassem soluções de identidade digital. A gente não pode pensar em identidade digital como se fosse uma página em branco, em que você chega lá e projeta apenas um sistema de informação, né? Eu imagino assim, que a gente tem que pensar a identidade digital como um sistema sociotécnico, em que você tem tecnologia, mas você tem também um componente social, né, envolvido. E o componente social tem história, tem instituições, tem legislação envolvido, e isso não é algo que vira do dia para a noite, né? Então, quando a gente vê a discussão de identidade digital, né, vamos pensar assim, especificamente no Brasil, a gente precisa contextualizar a identidade digital nos sistemas já existentes. O Brasil tem toda uma legislação, tem práticas, tem organizações que já funcionam, né, e que estão buscando se aprimorar. Então, eu vou citar aqui, né, o registro civil, né, que é a fonte, vamos falar assim, da construção da identidade oficial das pessoas, né, em que você tem ali, né, a atribuição do nome, da filiação da pessoa, a data de nascimento, a nacionalidade. São todos elementos que são fundamentais para garantir direitos para as pessoas, né? Também a questão da identidade civil. A gente no Brasil tem uma dificuldade, é fato, né? Que a gente tem um sistema de identidade civil que ele muito fragmentado. Ele está distribuído nos estados, mas não no sentido de uma distribuição positiva. Assim, quando a gente pensa no sistema distribuído, ele está distribuído entre vários atores, mas é possível você integrá-la. No Brasil, não. A gente tem, na verdade, um sistema fragmentado de identidade, né? Então, cada estado tem silos de informações de identidade e que não há, né, interoperabilidade entre os sistemas de identificação estaduais. Isso cria uma dificuldade enorme porque a gente não tem, no Brasil, né,
uma fonte de informação de identidade civil, né, que permita individualizar cada pessoa, né, por meio aí das técnicas de biometria. Um ponto assim que a gente precisaria destacar no caso, né, é que esses sistemas, né, também no Brasil, vamos pensar assim, o registro civil e a identidade são vistos de forma também fragmentadas, né, enquanto que no mundo, hoje, cada vez mais a tendência é você ver como etapas de um mesmo processo, né, em que no registro civil você tem atribuição dos dados biográficos da pessoa, né, que estão associados com vários direitos, né, como a gente já conversou. E na identificação civil, você tem, né, a atribuição dos dados biométricos, que vão permitir a individualização da pessoa. Mas, na identidade civil, você não tem ali, por exemplo, um nome que possa ser diferente do registro civil. A fonte de informação biográfica da pessoa é o registro civil. Então, essa integração, eu diria assim, precisa ser visto, né, como etapas de um mesmo processo. Qual é esse processo? É o processo de atribuição da identidade. Ou, eu preferia até dizer assim, de garantia do direito da identidade de cada pessoa. Né? No sentido assim, de que a gente precisa olhar a identidade de uma forma integrada e numa perspectiva de direitos, e não de controle pelo Estado. Um ponto assim que eu acho que é importante também a gente enfatizar é que, por ser digital, não necessariamente é bom, né? Essa pesquisa que está sendo feita assim, pelo ITS, né, que é muito interessante, né, esse trabalho que está sendo desenvolvido, né, em que está sendo analisado o conceito de Good ID. Não no sentido que exista um bom e um mau lado, vamos falar assim, na identificação, mas que sim, existem boas práticas que devem ser estimuladas em relação à identificação e existem práticas que são negativas, que deveriam ser evitadas, né? Por exemplo, não há necessidade de você identificar todas as pessoas que estão andando na rua. Andando na rua é um controle que não é necessário você ter. Você pode ter a liberdade de dar anônimo na rua. Se você cometer algum delito, sim, ok, pode haver algum controle ali. Mas não qualquer pessoa. Todas as pessoas sendo vigiadas na rua é uma situação um pouco estranha, né, na nossa sociedade hoje. Então, é um sistema de identificação, ele tem que garantir esses direitos, né? A tecnologia digital hoje permite você fazer quase tudo, né? Então a gente está vendo aí o surgimento do reconhecimento facial, a gente está vendo aí a identificação facial, melhor falando, né? A gente está vendo análises sofisticadas usando informações de identificação facial, né? Até de sentimento das pessoas para você fazer propaganda e outros, né, outros modos de influenciar consumo, influenciar posições políticas e culturais, etc., né, é um grau de penetração, vamos dizer assim, nos direitos das pessoas que deve ser olhado com alguns cuidados. Então, a identidade, né, ela deve ser fundamentalmente, né, entendida como um direito da pessoa e não uma forma dela ser um objeto para outros mecanismos, como esse, de consumo, de política, etc. Então, o conceito de Good ID, né, que a gente tem pesquisado, né, e comparando, vamos dizer assim, a América Latina com a África e com a Ásia, o sul da Ásia, né, a gente tem visto assim, que existem algumas variações regionais, mas de uma forma geral, o fundamento é esse. A ideia de inclusão, a identidade para incluir e não para excluir ou discriminar, né? A identidade como um mecanismo, né, de autodeterminação do indivíduo no seu desenvolvimento pessoal, né? E o reconhecimento, né, do indivíduo, né, pelos mecanismos oficiais, pelo Estado, pelas empresas, ele poder realizar atividades que são usuais quase, assim, né? Que uma pessoa que às vezes não tem um documento, ela não conseguiria fazer. Essas características, né, do conceito de Good ID, que a gente de alguma forma está tentando ver como ele se apresenta na América Latina, o que é muito interessante, né? Eles são importantes no sentido de a gente refletir, né, sobre o futuro da identidade no Brasil. A gente de alguma forma, né, já conhece, né, como funciona o nosso sistema de identificação no Brasil. Mas qual o sistema de identificação digital que a gente quer? Não é uma simples reprodução do que é o sistema tradicional de identidade, né? Então, acho que refletir sobre essas práticas internacionais e usar o conceito de Good ID
é importante para a gente poder projetar no futuro. Não é algo que está pronto, não vai cair assim, entendeu? É por gravidade. A gente vai ter que construir, e vários atores no país. Eu acho que a contribuição, no caso aqui do ITS, né, é refletir. A discussão sobre identidade digital, de fato, assim, a gente precisa, né, refletir sobre boas e mais práticas, né? A tecnologia permite você fazer muita coisa. A identificação facial, por exemplo, ela tem muitas facilidades, permite criar serviços que são simples, né? Que são mais rápidos, vamos falar assim, né? E são eficientes também, mas isso precisa ser regulado, né? A gente não pode imaginar que o fato de ser um ótimo sistema para controle, vamos falar assim, e vigilância de crimes, né, não significa que você deva empregar de forma generalizada. Que aí você, de alguma forma, também vai estar invadindo, vamos dizer assim, a privacidade de toda a população. Você pode reverter isso aí. Você pode, em vez de criar sistemas que são mais eficientes do ponto de vista do controle do crime, você pode ter o inverso, que é um sistema que tem um poder tão grande, vamos dizer assim, de vigilância sobre as pessoas, que ele por si só pode ser um sistema também criminoso, no sentido de induzir a práticas de controle que são ilegais. Então, esse equilíbrio, né, entre boas e más práticas é um ponto assim de que essa discussão sobre o Good Idea é fundamental. A gente não pode, né, achar que a identidade é de uma forma e ela não muda, vamos dizer assim, né? Isso é uma coisa que no Brasil a gente de alguma forma naturalizou o que é a identidade. A gente acha que a identidade, né, ela é assim, ela é feita na polícia, né, com exceção do Rio de Janeiro, né, mas em todos os estados ela é feita na polícia, né, e é assim porque sempre foi assim. Não, não sempre foi assim. E o futuro pode ser diferente. Em vários países não é assim. Então esses arranjos, eles são locais. Claro que a gente tem que respeitar os arranjos, mas a gente tem que sempre buscar melhorá-los também, né? Então, eu entendo assim que a identidade digital, né, ela é uma oportunidade de a gente aprimorar os elementos que a gente já tem hoje no Brasil, né? Tanto do registro civil, como também da identificação civil, né? Como também, por que não falar da certificação digital? A certificação digital é, de fato, né, um mecanismo de identidade digital que a gente tem no Brasil, né, mas que tem uma restrição por ter uma penetração muito baixa na população. A gente não tem nem 5% da população que tenha um certificado digital. Então isso dificulta muito, né, a gente criar serviços acessíveis para a população.